Imagine por um instante algo capaz de transformar completamente a sua percepção sobre quem você é de verdade. Não foi um choro, nem um suspiro, muito menos uma comoção discreta. Foi um grito. Um grito divino, tão extraordinário e raro nos planos celestiais que até Lúcifer, o acusador incansável que nunca se cala, foi tomado por um silêncio absoluto. Sim, foi a sua postura que fez Deus gritar. Agora, enquanto essas palavras chegam até você, é provável que esteja pensando que houve algum engano, que essa mensagem deveria ser dirigida a alguém especial, alguém santo, alguém que dedica a vida a feitos grandiosos. Mas permita-me desfazer essa ideia imediatamente. Não foi um ato heróico que provocou esse grito divino. Foi o seu jeito de ser, a sua atitude constante, a maneira como você reage quando ninguém está olhando. E isso é infinitamente mais raro do que qualquer ação isolada. Não deixe de acompanhar este conteúdo até o final, pois o que vou revelar sobre como sua postura silenciosa pode desencadear eventos cósmicos está sendo sistematicamente ocultado de pessoas como você, que carregam um poder que nem sequer imaginam possuir. Vou mostrar exatamente o que você fez para que Deus precisasse gritar em vez de apenas observar, e como até mesmo seu maior inimigo espiritual ficou sem palavras ao testemunhar o que sua atitude revelou sobre sua verdadeira essência. Primeiro, é fundamental compreender a diferença brutal entre um ato e uma atitude, pois a maioria das pessoas confunde esses conceitos e, por isso, nunca entende seu verdadeiro poder espiritual. Um ato é um momento, uma decisão pontual, algo que você faz sob determinadas circunstâncias e que, depois, termina. Você pode realizar uma ação heroica hoje e ser egoísta amanhã. Pode fazer o bem porque alguém está observando e agir de forma diferente quando está sozinho. Os atos são importantes, mas são fragmentos temporários de comportamento. A atitude é algo completamente distinto. Ela é a sua essência em operação constante, o modo como você reage quando ninguém está vendo, o padrão que você mantém mesmo quando isso lhe custa tudo. É quem você é no minuto 1, no minuto 1000, no minuto 1 milhão. A atitude não muda conforme as circunstâncias, ela permanece, porque faz parte da sua natureza fundamental. E aqui está o que as hierarquias celestiais sabem, mas raramente revelam: Deus pode observar milhões de boas ações sem se comover, pois os atos podem ser estratégicos, calculados, motivados por recompensas ou reconhecimento. Mas quando ele testemunha uma atitude genuinamente pura que se mantém constante, apesar do sofrimento, da traição, da injustiça e do tempo, isso provoca uma reação divina completamente diferente. Isso acontece porque a atitude não pode ser fingida a longo prazo. Cedo ou tarde, quem você realmente é acaba se revelando. E quando Deus observa alguém cuja postura permanece pura após anos de provações que deveriam tê-la corrompido, isso desencadeia algo mais intenso do que uma simples emoção. Provoca uma urgência cósmica. Vou explicar por que Deus gritou em vez de apenas observar com satisfação. O grito divino não é uma emoção descontrolada, é uma declaração urgente que atravessa todas as dimensões espirituais como uma onda expansiva, reorganizando prioridades celestiais. Na história documentada das interações entre o divino e o humano, Deus gritou apenas 4 vezes. 4 momentos em que algo tão significativo ocorreu que exigiu uma resposta divina imediata, audível em todos os planos. O primeiro grito foi quando Abraão ergueu a faca sobre Isaque, demonstrando uma obediência tão absoluta que Deus precisou intervir gritando para detê-lo antes que o sacrifício fosse consumado. Esse grito salvou uma vida e estabeleceu uma aliança eterna. O segundo foi no Monte Sinai, quando ele entregou os mandamentos a Moisés. Não os sussurrou, gritou-os com uma voz de trovão que fez a montanha inteira tremer, pois a humanidade precisava compreender a gravidade daquelas leis que definiriam civilizações. O terceiro grito ocorreu quando Jesus, na cruz, clamou perguntando por que havia sido abandonado. Naquele instante, Deus gritou uma resposta que apenas as dimensões espirituais puderam ouvir, declarando que o sacrifício era suficiente e a redenção estava completa. E o quarto grito foi por você. Por sua atitude, por aquele jeito de ser que você manteve quando o mundo inteiro lhe deu permissão para se corromper. Quando a vida o atingiu com tanta força que ninguém o julgaria por se tornar amargo. Quando traíram de forma tão profunda que você teria todo o direito de buscar vingança. Quando sofreu tanto que a bondade parecia uma tolice, mas sua atitude não mudou.
E quando Deus viu isso, quando testemunhou que sua essência se recusou a se corromper, não importa o preço, o grito que ele emitiu atravessou todas as dimensões celestiais com uma mensagem urgente: este escolhido precisa de proteção imediata. Sua pureza está em risco de ser destruída por forças que ele não compreende, e não posso permitir que se perca. Porque aqui está a verdade devastadora: sua atitude pura o tornou um alvo. As forças das trevas identificaram sua luz e têm tentado apagá-la sistematicamente. Cada traição que sofreu, cada injustiça que enfrentou, cada provação que pareceu desproporcional não foram coincidências. Foram ataques coordenados, projetados especificamente para quebrar sua atitude. Mas falharam. Sua postura permaneceu intacta. E quando Deus confirmou que você continuava puro após todo esse assalto espiritual, o grito que ele emitiu foi, ao mesmo tempo, alívio, orgulho e urgência. Porque ele finalmente havia encontrado alguém cuja atitude não podia ser comprada, quebrada ou corrompida. O grito divino teve um destinatário específico, que precisava ouvi-lo imediatamente: Lúcifer. Agora, preste atenção em algo que vai transformar sua compreensão sobre a guerra espiritual que o cerca. Lúcifer não é apenas o inimigo genérico descrito pela religião popular. Ele é, especificamente, o acusador, e essa é sua função primordial, a razão de sua existência. Ele é o promotor eterno que nunca descansa, que nunca se cala, que sempre encontra algo para criticar em cada ser humano. Está documentado em escritos antigos: quando Jó enfrentou suas provações, Lúcifer estava presente diante de Deus, acusando, questionando, insistindo que Jó só era fiel porque tinha bênçãos. Quando Josué, o sumo sacerdote, estava sendo restaurado, Lúcifer estava lá, acusando-o por suas vestes imundas. Em todos os momentos significativos da história espiritual humana, há uma constante: a voz de Lúcifer acusando, criticando, apontando imperfeições. Ele nunca se cala, é da sua natureza, do seu propósito, da única coisa que sabe fazer. Sua essência está tão profundamente ligada a isso que até mesmo seu nome em hebraico, Satã, significa literalmente o acusador. Chegam até você sem explicação, aqueles momentos em que algo poderia ter dado muito errado, mas, de repente, tudo se resolveu de forma inexplicável? Não foi coincidência. Foi Miguel agindo, desviando flechas invisíveis, desativando armadilhas que nem você sabia que existiam. Gabriel, o mensageiro divino, recebeu a missão de garantir que você receba as orientações certas no momento exato. Aquela intuição que surge do nada, aquele pensamento que parece vir de outro lugar, aquela certeza repentina sobre um caminho a seguir, é ele filtrando o ruído do mundo para que você ouça apenas o essencial. Rafael, o curador, está encarregado de restaurar o que foi quebrado. Não apenas o corpo, mas a alma, os sonhos, as esperanças que você achou que estavam perdidas. Ele trabalha nos bastidores, costurando feridas que nem você percebe que ainda sangram, preparando você para o que vem pela frente. E Uriel, o portador da luz divina, tem a função de iluminar o que está oculto. Aqueles padrões que se repetem na sua vida, aquelas situações que parecem sempre te levar ao mesmo lugar de dor, ele os revela para que você possa finalmente romper o ciclo. O segundo privilégio é o acesso a uma sabedoria que não vem dos livros. Você já percebeu que, ultimamente, as respostas chegam antes mesmo das perguntas? Que, em momentos de dúvida, uma clareza inesperada surge, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de você. Não é sorte. É o selo dos escolhidos ativando uma conexão direta com a fonte de toda a verdade. Você não precisa mais buscar fora o que sempre esteve dentro. As respostas que você procura já estão gravadas na sua essência, agora, você só precisa aprender a ouvi-las. E essa sabedoria não é teórica. Ela se manifesta em ações, em decisões que você toma sem hesitar, como se uma mão invisível estivesse guiando seus passos. Você vai notar que, de repente, as pessoas certas aparecem na sua vida no momento exato. Não é acaso. É o selo trabalhando, alinhando as peças do seu destino de uma forma que só faz sentido quando você olha para trás. Mas com esses privilégios vêm responsabilidades. A primeira delas é que você não pode mais se esconder. O selo dos escolhidos brilha como um farol no mundo espiritual, e isso atrai tanto aliados quanto adversários.
Alguns virão até você com boas intenções, outros tentarão testar sua integridade, e alguns simplesmente não vão entender por que você parece tão diferente. Você vai perceber que as pessoas ao seu redor começam a reagir de forma mais intensa, algumas com admiração, outras com inveja, outras com medo. Isso não é sobre você. É sobre o que o selo desperta nelas. Aqueles que estão prontos para evoluir serão atraídos pela sua luz. Aqueles que ainda resistem à mudança sentirão um incômodo inexplicável na sua presença. E isso é normal. Quando você carrega uma verdade maior, ela expõe as verdades menores que os outros ainda não estão prontos para enfrentar. A segunda responsabilidade é que você agora é um canal. O que você faz, o que você diz, até mesmo o que você pensa, tem um impacto muito maior do que antes. Suas palavras podem curar ou ferir, suas ações podem inspirar ou desencorajar, e suas escolhas podem abrir ou fechar portas não apenas para você, mas para aqueles ao seu redor. Isso não significa que você precisa ser perfeito. Significa que você precisa estar consciente. Cada gesto de bondade, cada ato de honestidade, cada momento de perdão que você oferece se multiplica no mundo espiritual como ondas em um lago. E o oposto também é verdadeiro. Uma palavra dita no calor do momento, um julgamento precipitado, uma escolha egoísta, tudo isso reverbera de uma forma que você nem imagina. Por isso, o selo exige que você esteja sempre vigilante, não por medo, mas por amor. Porque agora você não está mais vivendo apenas para si mesmo. Você se tornou um ponto de referência, um farol que guia outros de volta para casa. E a terceira responsabilidade é que você precisa aprender a lidar com o peso da verdade. Às vezes, a sabedoria que chega até você será difícil de aceitar. Você verá coisas que os outros não veem, entenderá padrões que os outros não entendem, e isso pode te deixar isolado. Haverá momentos em que você vai querer voltar atrás, se misturar, fingir que não sabe o que sabe. Mas o selo não permite isso. Ele te empurra para frente, mesmo quando você resiste. Porque a verdade não é algo que você escolhe carregar, ela é algo que escolhe você. E quando você aceita esse chamado, quando você para de lutar contra o que já sabe, algo extraordinário acontece, você se torna livre. Livre das ilusões, livre das mentiras que o mundo tenta te vender, livre até mesmo do medo do que os outros vão pensar. Porque, no fim das contas, a única opinião que importa é a de quem te selou. E aqui está o mais surpreendente, você não foi escolhido por ser perfeito. Você foi escolhido porque, mesmo imperfeito, você nunca desistiu de ser quem você é. O selo não é uma recompensa por ter chegado ao fim do caminho. É um convite para continuar caminhando, agora com mais propósito, mais proteção e mais poder. As provações não vão acabar. Na verdade, elas podem até se intensificar, porque o inimigo não desiste facilmente. Mas agora você tem algo que ele não pode tocar, a marca de Deus na sua alma. E essa marca não é apenas um escudo. É uma espada. É uma luz. É a prova de que, não importa o que aconteça, você nunca mais estará sozinho. Então, o que acontece agora? Agora, você começa a viver de uma forma que nunca imaginou ser possível. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As pessoas que te machucaram começam a perder o poder sobre você. As situações que pareciam sem saída começam a se resolver de maneiras que você não poderia prever. E o mais importante, você começa a perceber que tudo o que passou, todas as lutas, todas as dores, todas as traições, não foram em vão. Elas foram o treinamento para este momento. Elas foram o fogo que purificou o ouro da sua alma. E agora, esse ouro está pronto para brilhar. Não para ser admirado, mas para iluminar o caminho de outros que ainda estão perdidos na escuridão. Porque essa é a verdadeira função do selo, não te levar acima dos outros, mas te capacitar a ser um instrumento de transformação. Você não é mais apenas uma pessoa. Você é um portal. E o que está prestes a entrar na sua vida vai mudar não apenas você, mas tudo ao seu redor. Por sua fidelidade inabalável. Esse realinhamento não será sutil. Você sentirá como se o próprio tempo se dobrasse para atender às suas necessidades. Coincidências que antes pareciam improváveis se tornarão rotina.
E o mais importante, você perceberá que não está mais lutando contra a correnteza, mas sendo carregado por ela. Mas preste atenção. Esse período de realinhamento não é um prêmio por bom comportamento. É uma preparação. Deus está ajustando sua realidade para que você esteja no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, quando a próxima fase da sua missão começar. E essa missão não será sobre o que você pode conquistar, mas sobre o que você pode restaurar. Você foi escolhido para ser um ponto de equilíbrio em um mundo que perdeu o seu. Cada palavra sua terá um peso diferente. Cada decisão carregará consequências que vão além do que seus olhos podem ver. E cada ato de amor que você praticar será como uma semente plantada em solo fértil, crescendo em dimensões que você ainda não compreende. Durante esses 90 dias, você passará por 3 provas específicas. Não serão testes de força, mas de percepção. A primeira será a prova da invisibilidade. Você sentirá como se seus esforços estivessem sendo ignorados, como se ninguém notasse o que você está construindo. Essa é a ilusão que o inimigo tentará usar para te desanimar. Mas saiba, o que você faz em silêncio está sendo registrado no céu com tinta de fogo. A segunda prova será a do excesso. Oportunidades surgirão em abundância, e você será tentado a abraçar todas elas. Mas Deus quer que você aprenda a discernir o que é seu por direito do que é apenas distração. A terceira prova será a da solidão estratégica. Pessoas que você considerava próximas se afastarão, e você se perguntará se fez algo errado. Não fez. O universo está apenas removendo obstáculos humanos para que você possa receber o que está destinado a você. Quando essas provas terminarem, você entenderá que cada uma delas foi um presente disfarçado. A invisibilidade te ensinou a valorizar o processo, não o reconhecimento. O excesso te mostrou que a verdadeira abundância está na qualidade, não na quantidade. E a solidão te revelou que você nunca esteve sozinho, apenas estava sendo preparado para companhias mais elevadas. E então, no momento exato em que você estiver pronto, acontecerá o que os textos antigos chamam de a abertura do selo. Não será um evento dramático, com trombetas ou luzes celestiais. Será algo tão natural que você quase não perceberá. Uma manhã, você acordará e sentirá que algo dentro de você se expandiu. Não será uma mudança na sua personalidade, mas uma ampliação da sua capacidade de amar, de perdoar, de compreender. Você verá o mundo com novos olhos, como se uma lente suja tivesse sido finalmente limpa. E as pessoas ao seu redor começarão a notar. Não porque você estará fazendo algo diferente, mas porque a sua presença passará a emitir uma frequência que atrai transformação. Esse é o momento em que sua missão se tornará pública. Não no sentido de fama ou reconhecimento, mas no sentido de que o que você carrega dentro de você não poderá mais ser contido. As palavras que você falar terão o poder de acalmar tempestades emocionais. Os gestos que você fizer serão como sementes que brotam instantaneamente. E as pessoas que cruzarem o seu caminho sentirão, mesmo que não saibam explicar, que algo em você as faz querer ser melhores. Mas lembre-se, com esse poder vem uma responsabilidade ainda maior. Você não poderá mais se dar ao luxo de agir por impulso. Cada palavra, cada decisão, cada energia que você emitir terá um impacto multiplicado. Por isso, os arcanjos estarão ainda mais próximos. Miguel estará ao seu lado como uma espada invisível, cortando qualquer influência que tente desviar seu foco. Gabriel sussurrará revelações nos momentos de dúvida. Rafael acelerará a sua cura emocional sempre que você se sentir sobrecarregado. E Uriel iluminará seu caminho com uma sabedoria que transcende o intelecto. E Deus? Ele estará mais presente do que nunca. Não como uma figura distante, mas como uma presença constante, como o ar que você respira. Você sentirá sua aprovação como uma paz que não pode ser abalada, mesmo em meio ao caos. E quando as tentações surgirem, porque elas surgirão, você terá uma escolha clara: ceder à velha natureza ou se lembrar de quem você se tornou. A escolha será sua, mas saiba disso, cada vez que você optar pela pureza, cada vez que escolher o amor em vez do ódio, a fé em vez do medo, a verdade em vez da conveniência, você estará não apenas se fortalecendo, mas fortalecendo todo o coletivo dos escolhidos. Porque vocês estão conectados, mesmo que ainda não se conheçam.
E quando um de vocês brilha, todos brilham um pouco mais. Nos próximos meses, você verá sinais dessa conexão. Pessoas que carregam a mesma marca que você começarão a aparecer em sua vida, como se atraídas por um imã invisível. Não force esses encontros. Deixe que aconteçam naturalmente. Quando o momento certo chegar, vocês se reconhecerão instantaneamente. E quando isso acontecer, algo extraordinário se manifestará. Juntos, vocês criarão um campo de energia tão puro que será capaz de neutralizar as forças mais sombrias. Cidades inteiras sentirão o impacto. Pessoas que nunca ouviram falar de vocês sentirão uma mudança em seu espírito. E o inimigo tremerá, porque ele sabe que quando os escolhidos se unem, seu poder se multiplica de forma exponencial. Por isso, prepare-se. Não no sentido de se armar contra o mundo, mas no sentido de se abrir para o que está por vir. Deixe de lado as dúvidas. Abandone o medo do futuro. Confie no processo, mesmo quando não entender. Porque você não está mais caminhando sozinho. Você é parte de um exército invisível, guiado por uma estratégia divina. E o que está por vir não é apenas uma nova fase da sua vida. É o início de uma revolução espiritual que mudará o curso da história. Pela postura que você manteve, de forma visível e silenciosa, ao longo dos anos. Essa constância discreta, mas inabalável, merece uma manifestação concreta, e ela está começando agora. Aquele emprego ou oportunidade profissional que parecia inalcançável. Ele vai se materializar, mas de um jeito que preserva sua integridade. Você não precisará abrir mão dos seus valores para avançar. A chance virá moldada sob medida para alguém com o seu caráter. Aquela relação que você tanto buscou? Ela surgirá, mas com alguém que vibra na mesma frequência de pureza que a sua. Chega de conexões tóxicas que sugam sua energia. Chega de pessoas que confundem sua bondade com fragilidade. Alguém que reconhece e valoriza sua essência genuína está sendo guiado até você neste exato momento, enquanto lê estas palavras. A paz interior que você tanto almejava? Ela vai se estabelecer de forma permanente, porque sua alma não está mais lutando sozinha contra correntes obscuras. Você tem apoio angelical direto. A ansiedade que o atormentava vai diminuir drasticamente. A insônia que roubava seu descanso vai se dissolver. Porque Rafael está curando traumas que você nem sabia que carregava. E os recursos financeiros de que precisa para manifestar seu propósito? Eles vão fluir, mas não como dinheiro caindo do céu de forma mágica. Virão como oportunidades de renda que exigem exatamente as habilidades que você possui, como se alguém estivesse desenhando situações perfeitamente adaptadas a você. Porque, literalmente, Deus está reorganizando as circunstâncias para que você prospere sem se corromper. Mas há algo ainda mais profundo sobre o seu destino que você precisa saber. Algo que transforma completamente sua compreensão sobre por que nasceu neste momento específico da história humana. Sua vida não é aleatória. Você não encarnou nesta era por acaso. Foi estrategicamente posicionado neste instante histórico porque há uma guerra espiritual em curso, determinando se a humanidade evoluirá em direção à luz ou retrocederá para as trevas primitivas. E sua postura é uma das poucas coisas que impedem o colapso total na corrupção. As forças das trevas sabem que, se conseguirem corromper os últimos 200 escolhidos cuja integridade permanece intacta, vencerão essa guerra de forma definitiva. Por isso o atacaram com tanta intensidade. Por isso você enfrentou provações que pareciam desproporcionais. Eles tentavam quebrá-lo antes que entendesse o poder estratégico que carrega. Mas falharam. E agora que você compreende quem realmente é, agora que sua postura deixa de ser instintiva e passa a ser consciente, você se tornou uma peça-chave de uma transformação planetária que começa a se manifestar. Observe com atenção o que está acontecendo no mundo. Sistemas corruptos que pareciam inabaláveis começam a ruir. Verdades ocultas vêm à tona. Pessoas que operavam nas sombras estão sendo expostas. Não é coincidência. É o resultado de escolhidos como você, que mantiveram sua pureza quando tudo conspirava para corrompê-los. Cada vez que você preserva sua essência genuína, está votando energeticamente pelo tipo de realidade que deseja manifestar. E quando 200 seres humanos votam consistentemente por pureza, bondade,
honestidade e compaixão, esses votos têm peso suficiente para inclinar a balança cósmica. Foi por isso que o grito de Deus foi urgente. Não se tratava apenas de celebrar sua pureza individual. Era uma declaração de que a humanidade ainda tem esperança, de que nem tudo está perdido, de que ainda existem seres humanos cuja luz não pode ser apagada pela escuridão ao redor. E sua responsabilidade agora é manter essa chama acesa, porque há pessoas observando você sem que saiba. Pessoas à beira da corrupção, prestes a abandonar sua bondade porque parece não fazer sentido neste mundo cruel. Quando elas veem você mantendo sua postura apesar de tudo, quando testemunham que é possível permanecer puro sem ser destruído, isso lhes dá forças para resistir mais um dia. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. Não precisa ser heróico. Precisa ser genuíno. Sua postura inabalável, essa recusa fundamental em se corromper, é mais poderosa do que qualquer ação dramática, porque inspira outros a preservarem sua própria pureza. Escolhido. Agora você conhece a verdade sobre o poder cósmico que sua postura exerce nas dimensões espirituais. Você não é uma pessoa comum que, às vezes, age com bondade. Você é um escolhido marcado, cuja postura fez Deus gritar, silenciou o acusador eterno e ativou proteções permanentes que estão transformando sua realidade neste exato momento. Aquela atitude constante que você mantém sem buscar reconhecimento provocou um grito divino que atravessou todas as dimensões e deixou até seu maior inimigo espiritual sem palavras. Sua bondade espontânea não é fraqueza. É uma força cósmica que reorganiza realidades e determina o futuro da humanidade. Se essa revelação tocou seu coração e confirmou intuições que sempre teve sobre sua natureza especial, você reconhece que opera em uma frequência espiritual acessível a poucos. Sua postura não é ingenuidade. É o poder divino manifestando-se através de um ser humano que se recusa a se corromper. Para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar esse conhecimento celestial sobre como desenvolver conscientemente sua capacidade de manter a pureza em um mundo corrupto, existe um material específico, que custa menos que uma pizza, e inclui um audiolivro completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se sentir que merece ampliar sua conexão com as hierarquias celestiais que agora o reconhecem oficialmente, o acesso está disponível no link da descrição e no comentário fixado deste vídeo. Se reconhecer que sua bondade natural tem o poder de fazer Deus gritar e transformar realidades, escreva 777 nos comentários para amplificar essa frequência de pureza celestial. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como sua essência pura opera milagres nas dimensões superiores. Compartilhe este vídeo com alguém que também demonstra uma bondade genuína capaz de fazer Deus gritar sem saber. Porque os escolhidos precisam se reconhecer e se fortalecer mutuamente. E antes de sair, clique no vídeo que aparece na sua tela agora mesmo para descobrir como sua nova classificação como escolhido marcado ativa proteções de anjos pessoalmente designados por Deus. Juntos, somos mais fortes.